Fala pessoal, muitas pessoas que curtem os filmes de super-heróis sonham em se tornarem o Homem-Aranha ou o Super-Homem por pelo menos uma hora. Imagine só, você tem superpoderes para qualquer ocasião e todos os vilões fogem de você. No entanto, não é necessário ser um personagem do universo Marvel ou DC para salvar o mundo dos criminosos. Às vezes, essa missão é executada por pessoas completamente aleatórias. No vídeo de hoje, contaremos algumas histórias nas quais cidadãos comuns ajudaram a justiça a capturar criminosos perigosos. Vamos lá. Laço no ladrão. Os cowboys são um dos personagens americanos mais famosos do mundo, e uma parte importante desse personagem é o laço, que é uma corda de couro cru com um laço regulável. Antigamente, ele era usado principalmente para capturar um gado que tentava fugir numa fazenda. Hoje, ele é usado em apresentações especiais em que os cowboys demonstram suas habilidades. Robert Borba, do estado de Oregon, nos Estados Unidos, possui uma habilidade impecável para controlar um laço de cowboy. Além disso, ele também parece ter uma incrível velocidade de reação, e a história a seguir representa isso muito bem. Um dia, Robert ouviu uma mulher gritar no estacionamento de um supermercado. O que aconteceu foi que sua bicicleta acabara de ser roubada. O cara não se perdeu, tirou o seu cavalo de um trailer especial, alcançou o ladrão e o laçou, e fez isso com uma precisão cirúrgica. Então, o vaqueiro habilmente amarrou as pernas do criminoso e chamou a polícia. As testemunhas, é claro, ficaram impressionadas com a habilidade do cowboy. Não demorou muito e se encontrou uma explicação para tudo isso. Robert era campeão de rodeio em touro. Bloqueio da rua. Dá só uma olhada nessas cenas. Não dá pra negar que elas se parecem muito com as gravações de um filme de ação com perseguições rápidas e criminosos perigosos, não é? Bem, você pode não acreditar, mas essas são filmagens reais das ruas de Los Angeles. Nelas, vemos uma BMW roubada voando pelo centro da cidade e desobedecendo todas as leis de trânsito. Até certo ponto, o criminoso no carro demonstra habilidades realmente incríveis de direção. Ele contorna obstáculos em grande velocidade, por exemplo, e se encaixa em curvas fechadas. Mas isso não dura muito. Pouco depois, o sedã roubado bate na traseira de um carro à sua frente. Percebendo que tudo pode mudar em uma fração de segundo, o ladrão não se desespera. Ele sai rapidamente do carro com um skate debaixo do braço e, mais uma vez, começa a fugir da polícia. Só que agora, não no seu amigo de 4 rodas, mas a pé. Curiosamente, no caso dele, essa acabou sendo uma opção mais rápida. E tudo ficaria bem. Talvez o criminoso ágil tivesse conseguido escapar das viaturas policiais. No entanto, Lou Pizarro, motorista de uma caminhonete, entrou na sua frente. Ao ver o fugitivo, ele reagiu rápido e bloqueou seu caminho. Isso deu à polícia uma vantagem de alguns segundos, e assim o ágil meliante foi imediatamente preso. Pé no caminho do fugitivo. Um dia, o herói da nossa próxima história, a quem a polícia chamou simplesmente de Bill, foi à biblioteca com sua neta. E então, uma história incrível aconteceu com ele. Tudo aconteceu quando o homem estava parado na entrada do prédio antes de voltar para casa. Ele ouviu um som de sirenes policiais e logo, ao longe, viu um cara vir correndo em sua direção. Em apenas alguns segundos, Bill precisou tomar uma decisão de como agir em tal situação. Ignorar e fingir que não viu? Bem, isso seria meio irresponsável. Parar o criminoso? Não seria uma tarefa fácil, especialmente considerando que ele estava armado. No final, o homem teve uma ótima ideia. Aparentemente, ele se lembrou dos dias de escola e decidiu colocar seu pé no caminho do atacante. Foi assim que Bill não só conseguiu pegar o fugitivo, como também provavelmente salvar a vida de várias pessoas. Espiando um assaltante. Para muitas crianças, ficar sozinho em uma casa completamente vazia é um teste de resistência. A imaginação inventa cenas incríveis e os barulhos estranhos assustam, principalmente se no dia anterior você assistiu um filme de terror. De qualquer forma, todas essas coisas definitivamente não são sobre essa garota corajosa chamada Taylor, de Massachusetts. Uma tarde, ela estava sozinha em casa quando ouviu uma batida. Ensinada pelos pais a não abrir a porta para estranhos, a menina decidiu espiar pela janela discretamente. Ela viu
viu que um homem suspeito estava batendo alternadamente na porta da casa dela e na casa ao lado. Sem ouvir uma resposta, o homem começou a tentar arrombar a porta dos fundos. Precisamos admitir que qualquer criança no lugar da Taylor já teria se escondido debaixo da cama com medo. No entanto, a corajosa menina não se assustou e ligou para o 911, descrevendo em detalhes tudo o que estava acontecendo. E antes de se esconder na despensa, ela também tirou algumas fotos e gravou alguns vídeos do criminoso no momento em que ele estava tentando entrar em sua casa. Foram precisamente as informações detalhadas fornecidas por Taylor que ajudaram a polícia a prender rapidamente o bandido ao chegar à cena do crime. É incrível como ela conseguiu manter a calma e sangue frio, porque muitas vezes até os adultos nessas situações não conseguem se segurar e agir com calma. Perseguição de um carro. Em 2015, a vida de Charleston, na Carolina do Sul, foi atingida por uma terrível tragédia. Felizmente, o assassino foi detido na manhã seguinte ao crime. No entanto, se não fosse a heroína desta história, a busca poderia ter demorado muito mais. Nas terríveis horas após o crime, uma moradora local chamada Debbie Dills ficou na frente da TV. Ela ficou tão chocada com o que aconteceu que não conseguia perder nenhum noticiário. Bem, graças à sua atenção, a mulher memorizou perfeitamente o rosto do suspeito e até a aparência do carro dele. Na manhã seguinte, quando ela foi trabalhar em sua floricultura, a 400 quilômetros de Charleston, um carro parado na estrada chamou sua atenção. Ela ficou surpresa principalmente com o corte de cabelo do motorista dentro dele. Era incrivelmente parecido com o penteado do assassino. Debbie ligou para o seu gerente, que imediatamente contatou a polícia. Ela então decidiu seguir o carro e tentar anotar a sua placa. Enquanto isso, uma viatura da polícia já ia em sua direção. A polícia rapidamente deteve o suspeito, que foi mesmo identificado como Dylan Roof. Depois de alguns anos, o assassino foi condenado à morte e atualmente aguarda sua execução na prisão estadual de Indiana. Técnica militar. Ao retornar à sua terra natal na Flórida de uma missão especial no Iraque, o militar americano Eddie Peoples não esperava se meter em uma situação perigosa. No entanto, a vida civil lhe preparou muitas surpresas e, inesperadamente, ele foi parar no epicentro de um assalto a banco. Naquele dia, Eddie e seus 2 filhos foram à agência bancária local para resolver alguns problemas de rotina. De repente, um homem armado entrou no local. Ele ordenou que os clientes não se mexessem e que os funcionários esvaziassem os caixas e enchessem uma sacola com dinheiro. O cara fez isso tão casualmente que nos primeiros segundos Eddie achou que aquilo era uma piada. Nesse momento, seus filhos começaram a rir de medo ou simplesmente por não entender e atraíram uma atenção desnecessária. Então, Eddie se lembrou imediatamente de sua experiência militar e na mesma hora construiu um plano de ação em sua cabeça. O cara protegeu as crianças debaixo das cadeiras e as cobriu com seu próprio corpo. Enquanto isso, o ladrão pegou uma sacola cheia de dinheiro e saiu. No entanto, a história não terminou aí. Eddie correu para o estacionamento, entrou em sua minivan, seguiu o criminoso e em seguida bateu no carro dele. Isso, é claro, irritou o ladrão. Ele saiu de dentro do veículo como uma bala, se aproximou do militar e colocou uma pistola na sua testa. Mas aqui, Eddie contou com sua habilidade militar. Com um movimento relâmpago, ele agarrou a mão do ladrão, a torceu e pegou a arma. Pouco depois, a polícia chegou para levar o assaltante fracassado. Seta de pessoas. A Páscoa é um dos feriados mais amados das crianças britânicas. Afinal, neste dia, no Reino Unido, há o costume de fazer uma brincadeira especial. Ela consiste em encontrar ovos de chocolate escondidos por adultos carinhosos. É possível procurá-los em uma casa pequena ou em todo um campo. O principal requisito é estar acompanhado de muitos amigos. Há alguns anos, um grupo de crianças e pais da vila de Capel foram à tradicional caça de Páscoa. Mas, de uma hora para outra, seu inocente passatempo pacífico foi interrompido pelo barulho de um helicóptero voando no céu. Ladrões haviam invadido um prédio próximo e a polícia tentava determinar sua localização pelo ar. Enquanto isso, os ladrões corriam pelo campo perto das crianças e de seus pais. Provavelmente a solução mais lógica em tal situação seria deixar rapidamente o local potencialmente perigoso da perseguição de criminosos. No entanto, as crianças tiveram uma ideia melhor. Eles se deitaram no chão e construíram flechas com seus corpos, tentando indicar para a polícia a direção certa. Surpreendentemente, funcionou. Alguns minutos depois, 2 meliantes já estavam nas mãos dos policiais. Ei,
Pare de ser preguiçoso, é hora de recarregar seu cérebro. Bem-vindo ao canal Brain Time. Acontecimentos incríveis do passado, presente e até mesmo do futuro. Revoltas da natureza e animais incríveis, fatos chocantes e mistérios não resolvidos. Aqui você encontrará tudo isso e muito mais. Inscreva-se, você não vai se arrepender.